estar uma maioria parlamentar que sustenta a governação, esta maioria governa. Não é o partido que teve mais um voto que governa. É a maioria que o sustenta na Assembleia, que aprova o governo, que governa. O sistema político angolano não permite isso. E esta realidade é um sinal de instabilidade, é um risco enorme que Angola tem de saber reformar no seu sistema político. Por quê? Porque aquele partido que tiver mais um voto que outro, mesmo em minoria, nomeia o Presidente da República, assume o governo, chefia as Forças Armadas e pode fazer a sua ditadura sobre a maioria do país. Sabiam disso? Sabiam disso? Talvez então comecem a entender por quê que nós apelamos à formatação de uma ampla frente democrática para a alternância do poder político em Angola. Foi também para impedir a perda e a dispersão de votos. Com isto eu estou a dizer que não será uma grande novidade se na aproximação das eleições nós pedirmos o voto útil aos cidadãos angolanos. Não vai estar em causa o MPLA ou a UNITA, vai estar em causa Angola ou Angola. Sem alternativa. Sem alternativa. O partido que nos está a governar, infelizmente, mostrou-nos o medo, a impreparação que tem para a verdadeira democracia. Mostrou-nos subejamente. Eu não preciso de explicar muita coisa. Mas olhemos para a aproximação destas eleições. O que é que aconteceu? Mudança da Constituição. Sozinhos. A Constituição não é um documento de um partido. Também não é um documento de uma pessoa. Não é um documento de uma liderança. É um documento de uma nação, de um país. Ninguém pode dar-se ao luxo de pensar que muda uma Constituição sem debate plural, sem auscultar a sociedade, no seu todo, as minorias, as maiorias, toda a gente incluída. Foi feita uma revisão sem auscultação, apesar da insistência em querer nos incutir de que a auscultação existiu. É mentira. Não houve auscultação prévia de nenhum tipo. E houve sim na Assembleia Nacional, porque é uma obrigação da Assembleia, nas comissões de especialidade, no momento do debate, chamar a alguma presença. Mas o documento veio fechado. E, portanto, este chamar na Assembleia estava imediatamente inviabilizado de poder auscultar sugestões alternativas. Mudado este documento, e ele foi feito para servir à continuidade de uma maioria, com duas novidades lá dentro, para vender as outras, que foi o reforço do poder de quem governa. Quais foram as duas novidades? Uma que nós há muito apelávamos: tirar o Banco Nacional de Angola, o governador do Banco do Conselho de Ministros, para lhe dar, na verdade, o estatuto de mediador. Porque no Conselho de Ministros ele recebe ordens políticas. Na verdade ele saiu, mas ele continua a receber ordens. Pela lógica com que se governa este país. A segunda novidade foi a introdução do voto dos angolanos no exterior. E temos a prova da exclusão deste direito constitucional. O governo fez o levantamento de 450 mil angolanos como foco, recenseou 22 mil apenas. Menos de 5%, vamos dizer 5% dos angolanos no exterior. Por quê? Porque sabiam que aquele voto era contra ele. Então nós temos um governo capaz de limitar logo à partida o destino dos votos, a legitimidade de um poder político de uma futura eleição. Vejam o risco. Vejam o risco. A confissão de que estamos com um governo de costas viradas, sustentado por um partido de costas viradas para a democracia, porque manipula e recusa de imediato o direito de opção de cidadãos angolanos colocados na Constituição. Foram excluídos por intencionalidade.
a esmagadora maioria dos países onde os cidadãos estão a viver, não foram criadas condições para se fazer o recenseamento. Noutros, foi colocado apenas na capital, quando toda a gente sabe das dificuldades que os angolanos têm de sair de áreas longínquas. Não se fez nenhum esforço. E o que se fez em Angola? O que se fez em Angola é que, previsto o número de boapes, começou-se com um número pequenino. Devia-se ter começado com o número total. De início, com o número total. Qual foi a lógica? Foi inversa. O mínimo vai crescendo e só se pôs a possibilidade da capacidade logística máxima no fim. Também se inscreveram os angolanos todos aqui? Pelas bichas que nós vimos, também não. Também não. E eu não preciso de continuar a dizer, mas talvez seja importante recordar as práticas. Terminado o registro, não foi feito aquilo que a lei impõe. Não foram fixadas as listas provisórias. E os ilustres professores de direito, quando questionados, foram buscar terminologia complexa, que nem as crianças acreditam. Nós não fixamos as listas porque lá onde diz antecedido não significa antecedido. Lá onde se diz fixar não significa fixar. Porque a hermenêutica jurídica não é igual aos sinônimos em português. O nosso aplauso para estes lindos professores. O nosso aplauso. O nosso aplauso. Quando toca a ter que justificar o impossível, eu não quero dizer mais. Devia haver mais respeito. Prefiro dizê-lo pela positiva. Devia haver mais respeito. Entendemos hoje porque que as listas não foram fixadas. Porque elas estavam pejadas de pelo menos cerca de 3 milhões de mortos lá dentro. E recordo apenas aqui a vossas excelências que estes ministros entregaram o ficheiro de cidadãos maiores assim à Comissão Nacional Eleitoral. E isto pressupõe uma violação, pressupõe um crime pela lei que temos. A própria Comissão Nacional Eleitoral era obrigada a fazer uma auditoria ao ficheiro antes de entregar ao Tribunal Constitucional. Também não fez. E entregou o ficheiro ao Tribunal Constitucional. Também é crime. E 30 dias antes das eleições deviam ter feito a publicação dos cadernos eleitorais. Também não fizeram. Estes elementos só os trago aqui para formatar bem o quanto estamos com um governo incapaz de ter o compromisso com o direito, o compromisso com o Estado democrático e de direito. E os senhores podem perguntar, mesmo nessas circunstâncias, quais as condições que nós temos de poder ter a expectativa de realizar eleições com transparência ou com algum controle. Eu respondo, por isso é que citei. É bom o cidadão ter informação real e verdadeira. Nós não ganhamos nada em fazer aquilo que muitas vezes me dizem, não fale dessas coisas para evitar que haja um número de cidadãos que não participem. Eu prefiro apelar ao contrário. Eu apelo à responsabilidade e à cidadania de cada um, de cada angolano. A responsabilidade e cidadania significa também a obrigação nossa da partilha da informação, de fazer chegar ao cidadão a verdade. E nós ainda continuamos a ter, no seio da lei, condições de fiscalização substantiva. Daí o nervosismo e a atrapalhação que nós temos assistido nos últimos tempos. Nós recebemos o mapeamento das assembleias de voto. Nós sabemos quantas assembleias vão existir, quantas mesas vão existir. Para além destes números, estaremos a entrar no terreno da ilegalidade.
Tudo que for fora deste espaço é fantasma, é ilegal. Nós preparamos-nos para ter todas as mesas controladas, em absoluto. Nós preparamos-nos para ter substantivamente as mesas controladas. Este substantivamente significa que agora não vou partilhar outro tipo de ações legais do controle e da segurança do voto. Por quê? Porque seria ingenuidade demasiada estarmos a mostrar ao nosso adversário que não tem uma cultura democrática o sistema de controle de segurança do voto que nos propomos fazer. Nós estamos a servir-nos do direito para obrigar o Estado angolano ao cumprimento da Constituição e das leis. E todas as violações, todos os desvios à lei que este processo mostrou, nós pedimos a correção através do diálogo. Fizemos sentadas, fomos aos responsáveis e pedimos que corrigissem. Como não corrigiram, nós movemos processos para todos os casos. Para todos os casos. Eu, nos últimos tempos, e digo isto um bocado a sorrir, tenho dito que o governo anda distraído e as instituições também. Porque se estivessem atentas, corriam para corrigir os erros. Porque nós temos tudo documentado. Absolutamente tudo documentado. Segundo a lei. Usando o direito e as instituições angolanas. E é exatamente isto que levou a que esta semana nós tivéssemos movido mais 2 processos. Um dirigido ao Ministro da Administração do Território, pelo crime que ele cometeu, de entregar o ficheiro eivado de mortos e de cidadãos com dupla possibilidade de participar nas eleições. E outro movido ao Presidente da CNE. A Procuradoria-Geral da República tem a responsabilidade de dar sequência a estes casos. Mas foi com muita satisfação que eu vi a sociedade civil a mostrar maturidade. Porque o que está em causa é Angola. E eu vi entre os membros da sociedade civil pessoas que têm grande proximidade, inclusive, ao partido que tem governado o país. O que significa que para aquelas pessoas, o que está em causa é Angola. E Angola está acima dos interesses de qualquer partido. Também é nossa forma de pensar. Nenhum partido se sobrepõe ao país e à nação. Nenhum. Absolutamente nenhum. E a sociedade civil também moveu 2 processos. Um sobre o comportamento da comunicação social pública. A falta de pluralidade, entre outros aspectos. E o segundo processo, exatamente a defesa da democracia e da transparência do processo eleitoral. E isto significa que se estão a avolumar circunstâncias legais que quem estiver atento, e eu tenho dito, juízes do Tribunal Constitucional, Presidente do Tribunal Supremo, Presidente da República, membros da CNE, fiquem atentos para não se queixarem amanhã sobre o direito e as violações que vós próprios aprovaram e violam. Corram para corrigir os erros. Porque eu não sou daqueles que acham que nós vamos ter problemas de violência nas eleições. Não acredito. Não acredito. Devo dizer que não acredito. Temos repetido em todo o lado onde passamos que eleições são uma oportunidade, e são mesmo uma oportunidade. E nós ontem dissemos que a nossa campanha está sempre a subir, estamos a sentir, sim. A nossa campanha tem estado sempre a subir, sempre a subir. Nós entramos na estrada, percorremos uma parte substantiva do país, com grande proximidade ao cidadão eleitor, e nós constatamos o quê? Pobreza. Pobreza extrema. Dolorosa. Desagregação. Falências dos empresários com que fomos falando por tudo, por onde andamos. Falta de inclusão.
inclusão política, inclusão social, inclusão econômica. E reforçamos as nossas convicções. A nossa convicção de estarmos a trazer uma proposta de uma nova liderança de Angola, para Angola, comprometida com a missão de servir, que é uma coisa que desapareceu há muito tempo. A missão de servir no político. O político não deve servir-se, tem a missão de servir. De servir. E a nossa proposta faz de imediato a ruptura com o sistema de partido único, porque ela é plural em si própria, de imediato. A nossa não é uma proposta de um partido político. A nossa é de uma ampla frente democrática, que contém no seu seio membros do projeto para já servir Angola, membros do Bloco Democrático, membros da sociedade civil, e temos dito, não está fechada ao diálogo. Uma proposta inclusiva. Ganhamos as eleições dia 24, vamos formatar um governo de angolanos competentes e não angolanos partidários. Angolanos competentes a governar para todos os angolanos. E o sistema político de partido único fica ultrapassado de imediato. Porque nós estamos a juntar uma outra iniciativa, que não é fácil, devo dizer. Nenhum dos passos dados até aqui foram passos fáceis. Nenhum. O termos formatado este acordo de ampla frente foi difícil. Como os senhores acompanharam, mereceu-nos muita contestação também, muito debate. Mas o debate nunca nos assustou, porque nós somos defensores do debate contraditório para consolidar as nossas ideias. Elas saem depois muito mais ricas. Muito mais ricas. A repetição do Congresso da UNITA até trouxe algumas vantagens. A repetição do Congresso da UNITA possibilitou-nos estender para as bases e para todos os escalões do partido as propostas estratégicas que já tínhamos levado ao Congresso anterior. Amplamente aprovadas. De tal modo foi que os adversários que tive não tiveram a coragem de concorrer para defender as suas ideias, o que foi muita pena. Porque a UNITA nunca defendeu a realização de um congresso como uma única candidatura. Nunca. Não foi nossa opção. Não houve coragem de vir defender as outras ideias. E amplamente apoiada a estratégia, partimos de novo para a reposição da ampla frente, da Frente Patriótica Unida, que nunca foi uma opção fácil. A opção de podermos fazer uma coligação num país partidário, hoje não teríamos instrumento para concorrer às eleições. Não teríamos instrumento. E, portanto, estamos a concorrer sobre a bandeira e as cores da UNITA, exatamente porque é a melhor opção nas circunstâncias do país que temos. A melhor de todas as opções nas circunstâncias do país que temos. E o que nós estamos a sentir na estrada que vamos percorrendo é que os angolanos começaram a entender que não é um projeto partidário. Está sobre uma bandeira partidária, porque o Estado partidário também assim nos obrigou. Também assim nos obrigou. É uma proposta para Angola, de resgate da cidadania. Por isso é que ela arrasta várias outras propostas e compromissos contidos no programa, no manifesto eleitoral da UNITA. Este manifesto, que tem seguramente limitação física de poder chegar a todos os angolanos, pode ser descarregado de todos os sites que existem do partido, nomeadamente da página do candidato que vos fala. O Facebook de Alberto Costa Júnior tem o programa todo. É só descarregá-lo. Não tem nenhuma dificuldade. Um programa feito para responder aos desafios da Angola que nós temos.
E a Angola que nós temos diz-nos de imediato que precisa de uma revisão da sua Constituição, de uma reforma do Estado, profundos. Porque revisão da Constituição e reforma do Estado não são medidas políticas apenas, são também medidas de inclusão social, são também medidas que possibilitam uma Angola mais justa, uma Angola melhor formatada para os empresários poderem investir, uma Angola mais social, porque uma Angola que combate melhor a pobreza. Nós não podemos combater devidamente a pobreza se nós não fizermos a revisão da Constituição e a reforma do Estado. Porque é o Estado partidário que nos criou o país que temos hoje. O Estado partidário que diz, e eu até esqueço-me do nome, que sou um lunático pode pensar que as eleições podem ser democráticas. Eu estou a interpretar o que foi dito. Não foi isto que foi dito assim, mas é isto que quis dizer. Eu vou repetir, meus amigos. Quando alguém diz que só um lunático pode pensar em alternância, está a afirmar também que as eleições não são democráticas para aquele indivíduo que está a fazer a afirmação. Aquele indivíduo que faz esta afirmação está eivado da arrogância da governação, de um posicionamento que se pôs superior e perdeu as sensibilidades do diálogo entre iguais. É este o problema da Angola que nós temos, que nunca vai mudar e que os angolanos devem todos perceber que devem resolver agora o problema, porque amanhã vai ser pior, depois da manhã vai ser pior, porque Angola pode sussurrar neste tempo todo, porque a pobreza de ontem era limitada, a pobreza de hoje é extrema. Se os senhores forem aos indicadores independentes sobre os índices da fome em Angola, da pobreza em Angola, eles são assustadores. Assustadores. E resgatar o país hoje é uma questão de patriotismo, não é uma questão de um problema partidário. Não é mais um problema partidário, é um problema de patriotismo. Então, meus digníssimos, nós estamos a fazer o compromisso de que ganhamos as eleições e temos uma constituinte para a revisão da Constituição. Uma constituinte que devolve direitos ao cidadão. Coloca o cidadão a eleger o seu Presidente da República, que lhe foi retirado na Constituição de 2010 e reafirmado na Constituição de 2021. A Constituição de João Lourenço reafirma a recusa da eleição direta do Presidente da República. E muitos de vós questionam, mas isso não significa nada, significa tudo. Significa... Porque quando o Presidente da República, que é o titular único do Poder Executivo, é assim que está na Constituição e nós queremos mudar, nós não concordamos que um homem tenha tantos poderes, porque depois perde a sensibilidade e governa como este que nós estamos a ver hoje, que não respeita o seu povo. Porque tem poderes a mais, porque fala lá de cima para os seus ministros, fala lá de cima para o seu país, não anda na estrada, depois de andar de avião, anda de helicóptero os outros 5 quilómetros que faltam, não anda nas estradas dos buracos. Este é o problema da Angola que nós temos. Eu não quero falar do meu adversário, para além disto, porque tinha tanto para dizer, não quero. Eleger diretamente o Presidente da República é uma revolução, de novo, para Angola. É obrigar o Presidente da República a ir à Assembleia Nacional defender o programa de governo que ele propõe para governar o país. Mas é obrigar o Presidente da República a ir justificar depois os orçamentos gerais do Estado, que são anualmente aprovados, e os seus gastos. É estar a um nível de ser fiscalizado. Termos um Presidente da República que não pode ser fiscalizado, como este que temos. O sistema político que Angola tem, que instalou hoje, ninguém assume esse espaço. É por isso que todos recebem ordens. O Presidente do Tribunal Constitucional recebe ordens. O Procurador-Geral da República recebe ordens. O Presidente do Tribunal Supremo recebe ordens. E estas não são afirmações irresponsáveis, não.
é algo que todos os angolanos sabem. Todos os angolanos sabem. Sabem ou não? Sabem ou não sabem? E onde é que estão os institutos de equilíbrio da governação? Onde é que estão? Onde é que está a independência dos órgãos de soberania para poder fazer a harmonia da governação? Onde é que estão as garantias de um Estado de Direito que funciona em plenitude? Onde é que estão? Não estão. E, portanto, este é um problema que está no topo, sem o qual não vale a pena trazer bons programas para a saúde, para a educação, para outros setores, porque não funciona. Não funciona. Nenhum bom programa de setores intermédios funciona se nós não resolvemos o problema de cima. Ninguém tenha dúvidas desta realidade. Ninguém. Porque quem está em cima, que se furta a fiscalização, serve de modelo depois para toda a administração. Porque a imagem do Presidente da República depois é refletida no plano dos ministros, para a governação é refletida no plano das províncias, para o seu governador é refletida no plano dos municípios, para os administradores. Titulares únicos dos poderes a estes níveis todos do poder. E a pergunta é assim, qual foi o governador que foi eleito? Qual é o administrador que foi eleito? E que poderes tem? Não tem poderes, não é? Absolutos. Absolutos. É disto tudo que nós temos falado. Quando andamos na estrada em campanha eleitoral. Queremos a reforma deste sistema político. Absoluta reforma deste sistema político. Retomar uma condição do diálogo. Por isso, um dos pontos que nós temos na proposta de governação, através do manifesto eleitoral, é procurarmos no país, e isso está exatamente no ponto 2, nos aspectos ligados à reforma do Estado, diz criação de um pacto de estabilidade nacional. Fui buscar de propósito esta questão. Pacto de estabilidade nacional, que é mal explicado, intencionalmente, por quem não tem cultura de diálogo. O Pacto de Estabilidade Nacional é indispensável para o país que nós temos. Absolutamente indispensável. Eu vi com muita grata surpresa esta semana artigos escritos por ilustres líderes de opinião a defenderem o Pacto de Regime, foi assim que eles chamaram. Vários articulistas séniores deste país, esta semana, publicaram artigos, dentro e fora de Angola, a defender Pacto de Regime. No alinhamento do Pacto de Estabilidade. No mesmo alinhamento que nós tivemos quando procuramos o MPLA para falar da transição. De propósito, trouxe a abordagem desta matéria aqui. Nós estamos nas vésperas de umas eleições. Estamos a ver que alguns cidadãos agarraram nas suas malas e estão a sair. Há até um ilustre que eu vi hoje na internet, nas redes sociais, muito ilustre, cheio de malas. Eu fiquei admirado, porque não é normal. Já voltou, não sabe de quem estou a falar. Não sabe de quem estou a falar. Fiquei admirado. É bom que tenha voltado, porque nós temos que passar um voto de confiança. Esta é a Angola que nós temos. Não temos outro país, é este o nosso país. E nós temos que defender uma transição em absoluta estabilidade, na continuidade do Estado, que é exatamente isto que me levou a procurar os dirigentes do MPLA. Nós vamos para eleições. E nessas eleições, imagina, nós ganhamos. O senhor não se preocupou a discutir aquelas que são as suas extraordinárias preocupações. Vai querer discuti-las depois? Vai discutir depois? Vai ter espaço? Não me parece. Não me parece. A verdade é que o primeiro encontro senti que gostaram bastante da iniciativa. E o segundo encontro foi por iniciativa deles, não foi minha. E saí desta sala para ir para o segundo encontro. É engraçado, hein? Foi no dia da abertura do Congresso da Nação. E quem esteve comigo, sentado, disse há dias, tivemos um encontro.
Não falamos nada de transição, é tudo mentira. Falamos 3 horas e meia. E eu pergunto, falamos 3 horas e meia? O presidente de um partido, membros do partido que governa, falam de quê? Das damas, 3 horas e meia? Tivemos a falar de damas? Tivemos? 3 horas e meia? A falar de quê? Falamos de quê? De que nós falamos? O que é que vocês acham? Nós falamos de quê? Hã? Falamos de quê? Do sol, do tempo, da temperatura. Não falamos de Angola. Não, nós não falamos de Angola. Meus amigos, este é o MPLA de hoje. Eles foram obrigados aí a fazerem aquela sentada. Por responsabilidade, nós continuamos a pensar que é indispensável este tipo de diálogo, com todos. Não é só com o partido que governa, com todos. Ganhamos as eleições e a pergunta que faço é, que país temos? Mas há mesmo diagnósticos sérios do país que nós temos? Nós temos discutido com rigor o país que temos hoje? Quando o Instituto Nacional de Estatística tem um diretor que publica estatísticas e depois o ministro diz, muda. Muda, porque essa estatística que você publicou não nos convém, muda. E começam a impor valores e números de conveniência. Isto leva a má governação, a montes de erros. Nós não temos nenhuma garantia de que a estatística nacional que nós temos com um governo irresponsável serve efetivamente os destinos que o país tem sido conduzido. Nós ganhamos as eleições, nós precisamos saber que Angola temos. Um diagnóstico transversal, rigoroso, atual, que Angola queremos ter também. Nós temos que saber dos angolanos que Angola queremos criar, que metas queremos atingir, todos nós. O pacto de estabilidade é aquele que, independentemente de quem está no governo, nós combinamos metas estratégicas que trazem estabilidade de cumprimento. Mas é preciso ter cultura para se fazer estas coisas, cultura de diálogo, cultura política. Quem não tem cultura de diálogo nem cultura política vive sozinho, encostado lá nos muros do seu partido. E o país é que paga. E o país tem pago as consequências de um partido que se cristalizou no poder, que se distanciou do cidadão completamente. Eu não quero continuar muito mais. Este era um espaço de partilha pontual para algum pequeno debate. A cultura foi boa. Ouvimos, de facto, aqui muitas intervenções, mas o tempo foi passando. Foi diminuindo a oportunidade do debate. Não se esgotou todas as oportunidades. Lancei aqui apenas algumas partilhas, diria eu, que podem reacender o debate em vários círculos, em vários locais. Por que não? E dizer que sinto que temos tudo para ganhar. Sinto que temos tudo para ganhar. A preocupação do cidadão, e hoje eu digo felizmente não é só do cidadão, hoje isto ficou sensível para toda a gente. Hoje toda a gente sabe como é que estão a querer operar a fuga do voto. Toda a gente sabe. Toda a gente. É uma grande vantagem que nestas eleições o sistema está furado. Sim, porque o sistema paga como nunca as consciências. Vai buscar os dinheiros públicos como nunca para ir buscar apoios. Mas nunca como hoje recebemos tanta informação de dentro do sistema. Nunca como hoje. O sistema está frágil. E o apelo que nós fazemos a todos os cidadãos é: participe. Participe. Ocupe o seu lugar, porque se o deixar vazio, não sabe que nível de responsabilidade terá aquele que vai ocupar o lugar que você deixou vago. Mobilize todos ao voto. Todos ao voto. Mas todos mesmo. E aquela expressão, votou, sentou, até a contagem, a 500 metros das assembleias. Temos que fazer assim em todo o país. Não é ilegal. E isto está a assustar o regime. E nós já ouvimos o presidente da CNE dizer uma outra grande asneira. Não é possível ninguém fazer contagem paralela. Mas que é isto? Tem medo de quê? Qual é o problema dele? Está com medo de ser desmontado? Está com medo? Está com medo de ser desmontado? Está?
pois o cidadão deve sim controlar a segurança do seu voto. Deve sim, em todo o país. Em todo o país. É um dia apenas. Devemos cuidar de que aquelas urnas não sejam roubadas, de que aquele voto não seja substituído por alguma razão. Pessoas que são até professores universitários deixaram lá os mortos todos. Por que será? Porque será que os nossos parentes, nossos amigos, todos estão lá? Mortos há 15 anos, mortos há 10 anos, mortos há um ano, está tudo lá. É muita gente. E o que é bom é que mesmo o cidadão mais simples deste país, hoje, também está com o papel do seu parente, que está a ser colocado a votar deslocalizado, o que determina dolo, intenção de enganar. Vejam, o morto vivia aqui, neste município, aqui em Viana, morreu aqui, viveu sempre aqui, ele está votando com o Nene. Ele levantou-se, veio fazer a sua inscrição, e depois de fazer a inscrição, mudou de localização para ir votar noutro sítio. Isto significa governo incompetente. Governo que deve ir para casa. Aqui o meu digníssimo candidato à vice-presidência ontem tinha uma canção que era, como é? Quem não consegue, saia só. Quem falhou, saia só. Quem não aguenta, saia só. Dia 24, saia só. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Quis apenas despertar aqui por que formatamos a ampla frente para a alternância. Expliquei. Por quê? Expliquei também que temos programas fortíssimos e corajosos para fazer as reformas que o país precisa. Não disse, mas ficou entendido. Queremos ser presidente de todos os angolanos. De todos os angolanos. E por essa razão, por identificarmos os aspectos negativos resultantes da sobreposição entre ter um presidente que é presidente da República e é presidente de um partido sobreposto na sua gestão, nós estamos a fazer aqui o risco necessário, mas assumido, de que eleito presidente de Angola suspende os vínculos de presidente da UNITA para servir uma pátria-mãe. Para servir uma pátria-mãe de todos. Não é um sonho irrealizável. A de podermos transformar estes limites geográficos, que têm sido um país, numa pátria. Porque são coisas bem distintas. Transformar Angola, que já foi República Popular, hoje é República de Angola, sem dúvida, que tem órgãos que defendem a República, que é outro dos aspectos sensíveis desta campanha, a intoxicação, a tentativa de se dizer que a UNITA ganha e o subsídio do programa Coemba amanhã acaba. Como se o programa Coemba fosse dado dos bolsos e dos cofres do partido. Coenda sim, não é Coemba. Coemba está lá no BIE, realmente. Tá? O programa Coenda, aquilo é dinheiro público. É dinheiro de todos nós. Aquilo não é dinheiro partidário, nem deve ser usado com fins partidários. Mas estamos a ouvir os governadores e não só. Também o candidato. Estão a falar desses programas. Isso chama-se corrupção eleitoral. Mais um dado da falta de cultura democrática. E é por tudo isso que nós chegamos ao governo e não vamos fazer o triste espetáculo de chegar ao fim de um mandato de 5 anos, não ter balanço e voltar só a fazer promessas, que é aquilo que nós estamos a assistir. Chegado ao fim da governação, estão-nos a prometer ilusões que não foram capazes de realizar. E uma delas foi as autarquias. Ouvi há dias dizer
apanhando boleia do nosso discurso, porque eu via dias 2, 3 coisas engraçadas. Eu vi alguém subir ao tejadilho do carro no Bié, a fazer adeus lá do carro, numa situação nova. Ainda bem, temos servido de exemplo. Era bom que se melhorasse noutras coisas. Ouvimos também dizer, nós vamos fazer as autarquias, porque tínhamos uma razão que nos impediu. Faltava aprovar uma lei. Então quem é que proibiu que essa lei fosse agendada? Quem foi que proibiu? Quem foi que proibiu? Esta lei foi aprovada na generalidade há 3 anos. E há 3 anos está na gaveta. Não querem tirar da gaveta. Por quê? Porque têm medo do poder horizontal, do reforço de poderes ao povo. Têm medo do poder local. E garanto-vos, nunca vão fazer um poder local absoluto. Vão fazer como em Moçambique. Quando implementarem o poder local, vêm sempre com uma série de outras questões que dão e reduzem poderes ao mesmo tempo. Porque a cultura é vertical. É vertical na política e é vertical também no plano institucional. É vertical na economia. Aqui nesta sala, no Congresso da Nação, alguém perguntou ao painel, temos economia de mercado? E o especialista respondeu, não, não temos. Porque o governo incentiva a criação de monopólios que destroem a concorrência e destroem as empresas. É exatamente o que nós temos visto. É tudo isto que nós queremos acabar. É tudo isto. Então, meus amigos, eu espero que este espaço de proximidade vos tenha podido trazer a percepção de algumas questões importantes, de orientação estratégica daquilo que nos diferencia em relação à continuidade do poder deste regime e possam ajudar-nos a mobilizar para que esta ampla frente para a alternância que se encontra nas listas da UNITA possa ter uma maioria na Assembleia Nacional a partir do próximo dia 24, para servir Angola e os angolanos. Angola e os angolanos. Muito obrigado. Muito obrigado.